Abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 40, versículo 29. Isaías 40, 29. Quem não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar em uma das telas. Quem já achou, diga amém. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se... Diga glória a Deus. Se sente no seu lugar em nome de Jesus. Meus irmãos, enquanto estávamos aqui no louvor, eu comecei a sentir, e eu tenho a certeza que muitas pessoas sairão daqui nesta noite completamente renovadas pelo poder que há no nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu quero falar com você nesta noite sobre além da sua capacidade. O tema da mensagem esta noite é este: além da sua capacidade. Existe uma capacidade em você, existe uma capacidade em todos nós que estamos aqui nesta noite, e isso que nós chamamos, que nós temos e possuímos, esse poder que está em nós, chamado capacidade, é algo que torna muita coisa possível acontecer na sua vida por causa dos seus próprios méritos. Essa sua capacidade te concede um poder de você chegar, de você conquistar, de você andar, de você realizar muitos sonhos, de você conseguir realizar muitos objetivos por causa dos seus próprios méritos. Isso se torna possível por causa dos seus próprios méritos. É possível porque você, em alguns momentos, foi forte o suficiente para continuar caminhando e continuar andando, mesmo depois de muitas palavras contrárias que você pode ter ouvido. Se torna possível porque você conseguiu continuar andando, continuar caminhando, mesmo por causa de muitas dores que você pode ter enfrentado ou então sentido em sua vida e sobre a sua vida. Tem lugares que você vai chegar, que você conquistou ou então que você vai conquistar, que se tornam totalmente possíveis por causa dessa capacidade que existe em você. Seria muito grosseiro falar que apenas pessoas que conseguem realizar alguma coisa ou então chegar em algum lugar são pessoas que são de Deus, pessoas que são cristãs. Porque se você perceber, talvez você conheça alguém que não tem nenhum tipo de comunhão com Deus, que nunca nem pisou na igreja, que nunca nem frequentou uma igreja e nem sequer orou, mas esta pessoa, materialmente falando, chegou até algum lugar, conquistou alguma coisa, tem alguma posição muito boa em sua vida, tem uma família feliz. Mas tudo aquilo que nós conseguimos entender e compreender que está além da nossa capacidade, nós só conseguimos conquistar através do poder do Senhor sobre a nossa vida. Tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que é de Deus, propósitos do Senhor, promessas do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para fazer sobre a sua vida e na sua vida, só irá se tornar possível se você estiver com Ele, se você for dele. Aquelas pessoas que não têm um compromisso com Deus, não estão na casa dele, não são dele, podem até conquistar algo, mas não irão conquistar aquilo que somente o Senhor pode conceder, aquilo que somente o Senhor pode fazer sobre a nossa vida. Quem entende aqui, diga amém.
para que você possa entender. Coloca para mim, por favor, Isaías 55:8. Isaías 55:8. Vamos ler juntos. Porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos. Tem pessoas que conquistaram muitas coisas, chegaram a muitos lugares, mas todo aquele que quiser viver, chegar, pisar no lugar que o Senhor tem para a sua vida, é preciso ser dele, é preciso estar com ele, e é necessário ter a presença dele na sua vida. Porque aqui a palavra diz que nós também temos pensamentos, nós também temos caminhos, mas dos caminhos do Senhor são mais altos, os pensamentos do Senhor são mais altos. Já Paulo vai falar no Novo Testamento que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, e nós conseguimos viver essa vontade do Senhor sobre a nossa vida quando a nossa mente começa a ser renovada, e ela é renovada pela presença do Senhor que habita em nós. Amém? E quando você tem sobre a sua vida essa presença do Senhor, coisas além começam a se tornar possíveis. Aquilo que nós chamamos de sobrenatural, você começa a viver, você começa a experimentar. Meus irmãos, ouça muito bem o que eu vou te falar neste momento. Por mais que você tenha conquistado muitas coisas pela sua capacidade, chegado a muitos lugares, enfrentado muitas coisas, ouça e guarde isso. A nossa capacidade, ela é totalmente limitada. Repita comigo: a minha capacidade é totalmente limitada. Chega um momento, chega um certo ponto, que você começa a andar, você começa a caminhar na sua vida, mas por conta de você ser totalmente ilimitado, chega um certo momento, chega até um certo ponto, que você não consegue mais caminhar, você perde as suas forças, você perde o seu ânimo, você começa a se fadigar, como aquilo que nós lemos ainda há pouco relata. Chega a um certo ponto que nós não conseguimos mais entender e nem compreender por qual razão estamos vivendo, ou então por que está acontecendo isso em nossa vida. A nossa capacidade não consegue mais compreender. Eu vou na igreja quinta, eu vou domingo, mas eu não consigo mais entender e compreender, porque quanto mais eu estou indo, mais coisas se levantam contra a minha vida, e você não começa mais a ter esse poder chamado capacidade de entender e compreender aquilo que está acontecendo à sua vida. Irmãos, chega o momento que, por mais que você queira continuar a acreditar, a tua capacidade não consegue. E como nós somos difíceis, como a gente é difícil de entender, a hora que somente Deus pode fazer algo. Como nós somos difíceis de entender, até que ponto nós conseguimos fazer, até que ponto a nossa capacidade aguenta, e até que ponto nós começamos e podemos ir. Como nós somos difíceis de entender isso, porque eu vejo que algumas pessoas que estão aqui nesta noite já deviam ter tirado a sua mão e deixado Deus colocar a mão dele e começar a operar. Quando você chega na sua capacidade, tire a sua mão e deixe a mão de Deus fazer aquilo que você não consegue mais fazer. Quando chega a tua capacidade, ouça bem, se cale,
e deixe Deus falar por você e através de você. Deixe Deus dar resposta. Você já falou aquilo que você deveria ter falado, já insistiu, já puxou a orelha, já tentou, já lutou, ninguém ouve mais. Deixa Deus falar. Deixa Deus ser a tua boca. Deixa Deus conduzir. E como nós somos difíceis de entender e continuamos insistindo, continuamos falando, reclamando e tentando resolver as coisas da nossa própria maneira. E por não entendermos, tem vezes que nada muda. Acontece e fica acontecendo da mesma forma. Irmãos, nós precisamos entender que chega um momento que não é mais na nossa capacidade, mas é através do poder de Jesus que nós cremos. Quem entende aqui, diga amém. Glória a Deus. Chega um momento que não é mais sobre a sua capacidade, e quando nós não conseguimos entender e começamos a achar que muita coisa que está acontecendo, ou então que muita coisa que poderia acontecer, é por causa de você, é por causa de nós, como a gente começa a perder muita coisa de Deus. Ouça bem, talvez você tenha se esquecido, eu quero te relembrar, muita coisa só se tornou possível sobre a sua vida, aquilo que você está vivendo hoje, aquilo que você viverá futuramente, de onde você saiu, por causa da presença de Deus sobre a sua vida. Se não fosse a presença dele, talvez você estaria até hoje naquele local. Se não fosse a presença dele, talvez você estaria até hoje com aqueles mesmos pensamentos de anos atrás. Se não fosse a presença dele, meus irmãos, muita coisa não teria acontecido. O problema é que nós achamos, quando conquistamos algo, quando chegamos em algo, quando alguma coisa acontece, nós começamos a esquecer que não foi simplesmente por causa da nossa capacidade, mas também foi e principalmente por causa da mão de Deus sobre a nossa vida. E tem muitas pessoas que se esquecem disso e começam a caminhar baseadas em um próprio entendimento, começam a caminhar baseadas no seu próprio achismo. E como tem gente se perdendo por causa disso, guarde muito bem o que eu vou te falar. Existem pessoas se perdendo, meus irmãos, pelo seu excesso de confiança, porque excesso de confiança leva a você a se tornar totalmente independente, a achar que o melhor caminho que você tem para a sua vida é o caminho que você acha correto, achar que a melhor decisão que você tem para você percorrer e tomar é a decisão que está aqui no seu entendimento. E como lemos ainda há pouco em Isaías, os pensamentos do Senhor, caminhos, eles são o quê? Maiores. E como tem gente se perdendo porque começa a achar que porque recebeu, porque ganhou, porque deu certo, agora ele começa a andar baseado em sua própria capacidade. Mas também tem pessoas que infelizmente não conseguem tomar posse dessa palavra, não conseguem viver esses caminhos do Senhor, porque ainda não acreditam e não têm força suficiente para viver essa palavra que está no seu coração. Irmãos, tem pessoas que por conta do que já passaram, pelo que já viveram, cresceram ouvindo muitas coisas que fez com que ela desenvolvesse aquilo que chamamos de baixa autoestima. Uma pessoa que não consegue confiar em si mesma, uma pessoa que não consegue confiar nos seus próprios passos, uma pessoa que tem medo de ir, medo de fazer. E quando Deus quer que a pessoa experimente aquilo que é dele, os caminhos que são dele, ele vai fazer e vai
provocar que você passe por algumas provas. E essas provas que você irá passar é apenas para testificar e você começar a acreditar no Espírito Santo que habita em você. Irmãos, todos nós que estamos aqui nesta igreja, temos em nossa vida o Espírito Santo de Deus. Pode ser o mais tímido, pode ser o mais medroso, pode ser aquele que se sente mais fraco, o menor da sua casa, mas nele também habita a presença do Espírito Santo de Deus, e é esse Espírito que concede força ao cansado, vigor àquele que está caído e levanta aquele que tropeçou. Diga glória a Deus. Tem momentos que Deus faz isso para que você comece a acreditar, até sabe em quê? Até na oração que sai da tua boca. Irmãos, não é somente a oração do nosso pastor Paulo Guilherme, o nosso líder, nosso sacerdote, que tem poder, do pastor Antônio, da pastora Jeane. Todo e qualquer tipo de oração, quando é usada pelo nome de Jesus, tem poder. Existe poder na sua oração, existe poder na oração que sai da sua boca, existe poder na oração quando você se ajoelha, apresenta o seu lar, a sua casa, existe poder nessa oração. Mas tem momentos que nós mesmos não confiamos nas nossas orações. Não quer dizer que não confiamos em Deus, mas quer dizer que nós não confiamos em nós mesmos, na oração que sai da nossa boca. E eu quero te falar, que você entenda nesta noite, que o Senhor quer que você viva além da sua capacidade. Ele sabe onde você pode chegar, Ele sabe onde você pode ir, mas Ele também sabe onde você pode chegar quando Ele começa a operar e a trabalhar sobre a sua vida. Ele sabe onde você pode caminhar, os passos que você pode dar, quando Ele começa a entrar em ação e a dizer: venha comigo porque eu vou te guiar, venha comigo porque eu vou te fortalecer e manifestar o meu poder sobre a sua vida. Quem recebe, diga glória a Deus e diga aleluia, amém? Meus irmãos, o profeta Isaías, um homem que exerceu um ministério profético, mas se você observar, Isaías, ele foi um profeta um pouco diferente de Elias e de Eliseu, porque durante o seu ministério, o profeta Elias foi um profeta que foi usado pelo Senhor para revelar a mensagem de Deus através de exortações, através de palavras, através de juízos que iriam acontecer sobre o seu povo. Já Elias e Eliseu, eles eram usados normalmente, mas em uma forma sobrenatural, de operação de milagres. E o profeta Isaías, tremendamente usado por Deus, ele começa a ser boca de Deus e a revelar o que iria acontecer sobre o povo dele. Meus irmãos, o profeta Isaías, ele nasce em um momento muito complicado, um momento em que o rei Uzias, ele estava fortalecendo o seu reinado, fortalecendo o reino de Judá. E o rei Uzias foi um rei em que ele foi marcado por 3 momentos, um momento ruim e 2 momentos muito bons. Um momento bom e marcante do reinado do rei Uzias: ele foi um rei que conseguiu militarizar Judá. Ele conseguiu equipar, conseguiu montar tropas, conseguiu fazer um reinado que desse total, conseguiu montar uma base militar que desse total proteção para o seu povo, que fizesse com que o seu povo ficasse totalmente seguro. Outro ponto positivo foi que este rei, ele conseguiu montar um porto comercial marítimo na beira do Mar Vermelho. Com esse porto,
ele começou a ter uma prosperidade muito grande financeira sobre o seu reinado, e isso beneficiou com que ele começasse a construir muros, fortalezas, ele começou a equipar muitas cidades, ele começou a fortalecer o seu comércio. Mas só que esse rei, ele pecou em um detalhe: ele começou a se preocupar muito com o material, e esqueceu o principal, que foi o espiritual. Ele permitiu que o seu povo, permitiu que todo o seu reinado começasse a viver um esfriamento espiritual. Então eles começaram a se esfriar e começaram a se esquecer do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele começou a fixar, começou a visar muito o material, começou a olhar muito o comercial, e por conta de se esquecer de Deus, ele foi acometido por uma doença, ele pegou lepra, até que este homem, este rei, ele morre, e quando ele morre, o seu filho assume, Jotão, e este homem, este rei agora, ele começa a cometer os mesmos erros do pai. Ele fortalece o material, ele continua avançando as cidades, continua fortalecendo as cidades, mas ainda assim ele começa a se esquecer da aliança que eles tinham com Deus. Ele começa a se esquecer e continua da mesma forma, levando o povo a permanecer em um esfriamento espiritual. Ele continua muito preocupado com o material, com o serviço militar, com o financeiro, até que este rei, o filho de Uzias, morre. Então assume o novo rei, e esse rei agora é chamado Acais. E quando Acais começa o seu reinado, Acais ele se vê em uma situação muito complicada, porque no leste ele vê a Assíria ameaçando diariamente, dizendo: vamos invadir, vamos conquistar. E do outro lado ele vê e recebe um convite para uma aliança que estava já com a Síria e com Israel. Eles estavam com uma aliança para que pudessem se proteger e pudessem ficar totalmente seguros contra a Assíria. A Assíria estava crescendo muito militarmente, estava tomando vários e vários territórios, até que a Síria se junta com Israel e faz este convite ao rei de Judá, no caso Acais, e diz: Acais, se reúna conosco, vamos nos juntar, vamos ficar juntos e nos defender contra este império chamado Assíria. Só que Acais, ele não aceita, porque no entendimento dele, no pensamento dele, se eu aceitar e entrar, vai ser uma afronta para o rei da Assíria, e o rei da Assíria, ele vai se levantar, ele vai se irar, e vai querer apressar o domínio sobre as nossas terras. Então, eu não vou me juntar com vocês. E por esse fato de não se juntar nessa aliança, ele começa agora a sofrer um outro tipo de perseguição, uma perseguição desse grupo que ele não aceitou entrar com uma aliança. Sabe o que o rei Acais faz? Ele vai procurar os inimigos, vai procurar a Assíria, pelo domínio do rei Taglete, se não me engano o nome dele. Então ele chega até a Síria e lá começa a conversar com o rei: rei, eu quero uma aliança com você, nós queremos se juntar com você. Esse rei aproveitou essa aliança e aos poucos foi conseguindo dominar o povo, e começou a dominar toda aquela região, inclusive o reino de Judá. Meus irmãos, chegou até um certo ponto que esse povo começou a ser subjugado pela Assíria. A Assíria começou a dominar, a Assíria começou a ter total controle sobre este rei, e Isaías começa a se levantar para que o povo comece a entender: povo de Deus, entendam uma coisa,
voltem a Jesus. Ele começa a querer colocar, começa a falar, começa a anunciar algo para o povo de Deus, e falando: povo, olha, vocês podem até ter uma capacidade, ter um bom exército, terem muralhas, terem fortalezas, mas se vocês não tiverem a proteção do Senhor, vocês vão ficar o tempo todo desta forma, ganhando e perdendo, ganhando e perdendo. Tem um pouco de paz aqui e depois a paz acaba. Então Isaías começa a ser levantado por Deus para anunciar mensagens de salvação ao povo, para que o povo pudesse voltar ao seu entendimento e pudesse começar a voltar nos caminhos do Senhor. Até que, meus irmãos, o rei Acais, ele morre, e quem assume é o filho dele, chamado Ezequias. Ezequias começa agora a arrumar o erro que os seus antepassados tinham feito. Ele começa a voltar e a colocar como prática um culto a Deus, e começa a arrumar toda a casa novamente, para que a presença do Senhor fosse o mais importante sobre o seu reinado. Até que em um momento, o profeta Isaías, no capítulo do texto, vai dizer: consolo ao povo de Deus. Ele começa a falar, coloca para mim, por favor: dá força ao cansado, e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam, e os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se... Aqui ele está trazendo uma mensagem ao povo: olha, a tua capacidade permite você caminhar, vai permitir com que vocês possam caminhar, vai permitir com que vocês possam correr, mas você vai se cansar. Você vai caminhar, você vai se cansar, você vai correr e você vai se fadigar. Mas ele dá um ponto muito importante para aqueles que são do Senhor. Quem é do Senhor aqui, levante a sua mão. Então essa mensagem é para você. Algo que, quando a tua capacidade falar, eu não aguento mais, eu vou desistir, que você se lembre e você possa viver essa promessa que está escrito: eu me cansei, mas está escrito que aqueles que esperam no Senhor, eles têm as suas forças renovadas. Eles podem caminhar, se cansam, mas eles continuam caminhando, porque quando acaba a força do homem, a força do Senhor começa a se manifestar sobre a nossa vida. Ele se fadiga, mas o Senhor segura pela sua mão direita, o levanta e coloca ele na caminhada novamente, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu não sei se você que está aqui nesta noite, talvez no ano que se passou, ou então nos últimos anos, você tenha chegado naquilo que muitas pessoas dizem: eu cheguei no meu limite, eu não aguento mais. Ouça bem, você chegou no seu limite, é a sua capacidade, é o seu cansaço, é o seu ânimo. E nesta noite eu trouxe esta mensagem para que você tenha fé na palavra do Senhor, que você pode até estar cansado, mas a palavra diz que o Deus que nós servimos, Ele não cansa. O Deus que nós servimos, Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pensamos, do que ouvimos e do que acreditamos. Você chegou no seu limite, e quando você chega até o seu limite, até a sua capacidade, é o momento que Deus chega e começa a operar e começa a mostrar para você
que vale a pena você ser fiel, porque é Ele que te sustenta, que vale a pena você colocar o seu caminho nas mãos dEle, porque é Ele que te leva, que vale a pena você continuar crendo, porque é Ele que te sustenta, porque vale a pena, glória a Deus, porque vale a pena de você continuar a depender dEle, porque é Ele que te disse, e na sua palavra fala, que pela manhã as misericórdias dEle se renovam sobre a nossa vida. Eu preciso falar para algumas pessoas que estão aqui nesta noite, em nome de Jesus. Isso não é para todos, é apenas para alguns. Meus irmãos, guarde isso. De pessoas você precisa, de Deus você depende. Algumas pessoas dizem assim: não, eu dependo é de Deus, mas quando ele ouve uma palavra negativa de alguém, ele fica triste. Quando ele ouve algo ruim de alguém, ele se desanima. A pessoa diz: eu dependo de Deus, mas quando alguma circunstância ao contrário começa a crescer, ele se entristece. De pessoas você precisa, mas você depende é de Deus, porque pessoas infelizmente podem trancar a porta para você, pessoas podem jogar um balde de água fria sobre você, pessoas podem até fazer com que você desista dos seus sonhos, pessoas podem acumular e atrapalhar e tentar fechar os seus caminhos, mas quando você depende do Senhor, se alguém disse não, o que importa é que Deus está dizendo sim. Se alguém fechou, o que importa é que Deus está mandando abrir, porque você depende unicamente dEle. E se você depende dEle, não se preocupe com o que está acontecendo, mantenha a sua fé e a sua confiança nele, porque você sabe quem é que te sustenta. Meus irmãos, eu não sei se você chegou até aqui já sem nenhum tipo de capacidade. Você lutou até onde você conseguiu, você fez até onde você poderia fazer. Você avisou a esta pessoa que você ama muito, muitas vezes, e ela não ouve. Tem avisado, ela não muda. Tem avisado, continua no erro. Tem avisado e parece que ela não tem dado ouvidos. Você fez aquilo que estava até onde você poderia fazer. Você fez aquilo que a tua capacidade te permitiu. Quem entende aqui, diga amém. Agora permita a Deus fazer. Agora permita a Deus dizer. Agora permita a Deus operar. Agora permita a Deus falar por você. Agora permita a Deus fazer aquilo que você não tem mais poder de fazer. Quem recebe, diga amém. Vamos orar em nome de Jesus.